infelizmente ele foi levado às pressas ao hospital nesta sexta-feira. Enfim, ele está preso no complexo da Papuda e ele precisou receber um atendimento urgente aí hospitalar. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro do Distrito Federal e o senador Flávio Bolsonaro comunicou o deslocamento por meio das suas próprias redes sociais, relatando que o pai acordou com fortes calafrios e episódios frequentes de vômito. O parlamentar solicitou orações ao pai, aos apoiadores e manifestou preocupação com a gravidade dos sintomas. Enfim, a gente até mostrou agora imagens, uma imagem dele. Dá para perceber que realmente ele está bem debilitado, dá para perceber que realmente o estado de saúde dele é complicado e é triste você ver uma pessoa que está nessas condições de saúde, ainda passando por toda essa humilhação e ainda passando por toda essa situação em relação a essa injustiça. Isso realmente entristece meu coração, viu, Thiago? E não é questão de, mas eu não gosto do Bolsonaro, eu gosto. Não é questão de gostar, não é questão de apoiar. Não é essa questão, né, Thiago? Não tem a ver com gosto pessoal, tem a ver com você analisar os fatos, tem a ver com você questionar o que realmente está acontecendo e ver com seus próprios olhos uma injustiça na sua frente. E esses dias eu estava até vendo um conteúdo nas redes sociais falando exatamente o seguinte: se você presencia uma injustiça acontecendo na sua frente e você não se comove, não acontece nada dentro de você, tem alguma coisa errada. A sua humanidade está zerada, a sua humanidade está acabando. E aí a gente consegue ver que esse tipo de coisa acontece no alto escalão, né? Dentro do próprio STF, dentro da própria justiça, entre muitas aspas, aqui no Brasil. Enfim, sobre esse estado de saúde, pode ter certeza que a gente vai orar, peço até a colaboração dos nossos artistas para que realmente mantenha essa intercessão, não só, né, pelo o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também para manter essa situação em segurança, né, Thiago? De alguma forma, a gente precisa realmente acreditar numa força maior em relação a isso, né? Exatamente. Eu vi uma cena hoje que me deixou, eu confesso que enfraquecido. O Bolsonaro, ele tá chegando ao hospital e um grupo de pessoas corre para segurar um pano branco, assim, para evitar que as pessoas vejam o estado que ele tá saindo, e aí, algumas fotos conseguiram ser tiradas ainda. E eu fiquei pensando assim, cara, o que esse cara fez contra o Brasil, pelo amor de Deus? O que foi que aconteceu? Não, esse cara aqui, ele é horrível, ele é o pior dos piores, ele é o que é mais horrível que existe, é o Bolsonaro. Não, isso aqui é o nível Osama Bin Laden, tem que ser do nível. E quando eu vou olhar no papel, eu vou na internet, crimes do Bolsonaro, não, mas isso aqui é crime? É por isso que ele tá passando pelo que tá passando? Quem foi que prendeu Jair Messias Bolsonaro? Olha quem prendeu Jair Messias Bolsonaro. Nós acabamos de falar sobre Moraes, sobre a sua situação de vergonha para a nação brasileira. E nesse momento eu chamo a atenção de você, nossa audiência, que nos acompanha aqui todos os dias e consome conteúdo todo dia. Parece que vai aumentando esse seu ódio, vai aumentando essa sua resistência contra a justiça brasileira, contra o Moraes, e eu entendo você. Eu peço que você, nesse momento, faça esse nível de reflexão. Olha a pessoa que prendeu o Jair Messias Bolsonaro. Ele consegue, Laísa, o Moraes consegue ser mais podre do que o próprio Vorcaro. Porque um dia se constituiu a federação e esperava que ele protegesse a nação. Não, ele é conluio com o cara que destrói a nação. Como que a gente consegue juntar as coisas sem crime e por um juiz que comete crimes? Como que isso é possível? Então, diante de tudo isso, eu me sinto completamente triste. Ao mesmo tempo que fui um seguidor nato do Bolsonaro, vi que ele sabia basicamente que isso poderia acontecer, por isso que ele comprou essa briga, para nos trazer liberdade. Eu postei isso na minha rede social hoje. Peguei um corte do Bolsonaro, enquanto presidente, falando sobre o preço da liberdade. Estamos falando sobre isso aqui hoje. Lá em 2019, no primeiro ano de seu mandato, era criado o inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news.
E lá ele falava sobre exatamente isso, que a liberdade custava muito caro. Um homem e uma mulher sem liberdade é um homem que já morreu, é uma mulher que já morreu. E estamos vendo aí. Tá vivo, mas não pode falar, não pode receber uma pessoa, não pode conviver com suas famílias, não pode usufruir dos seus direitos constitucionais. Então, de fato, eles querem concluir o projeto de eliminar o Jair Messias Bolsonaro. E você precisa, você que está do outro lado, acompanhando toda essa situação, se por acaso é algo que você está tratando como banal, conselho que eu te dou, só reanalisa os fatos, tá? Só reanalisa os fatos. Veja que isso não tem nada de normal, tem nada de normal. Agora, depois de uma... E o interessante, Laísa, é que a gente fica sabendo das coisas via imprensa, né? Porque o Alexandre de Moraes, ele só aparece quando é para humilhar. Humilhar. Fico pensando assim, será que ele não vai querer um relatório relatório médico para saber se de fato o Bolsonaro ele teve calafrios, vômitos e ficou trêmulo? Porque do jeito que ele faz, é absurdamente horrível com Jair Messias Bolsonaro. Espero e oro, assim acredito, oro para que Deus restaure a saúde dele, oro pela Michelle Bolsonaro. Imagina como está essa mulher hoje. Ela que já foi alçada pelo Bolsonaro, mais um da família que ele coloca no jogo da guerra, no jogo de sangue, que é a política brasileira. Mais um que ele coloca para poder concorrer. Michelle vem ao Senado, segundo o que já foi informado pelo próprio Flávio Bolsonaro. E imagina como é que está essa mulher nesse momento. A Laísa, ela é casada, deve ter outras mulheres casadas aqui. Imagina como é que está a Michelle Bolsonaro nesse momento. Não, com certeza. Eu me coloco também. Perdão, Thiago, eu me coloco sim no lugar da Michelle, não tem como, né? E só um complemento disso que você falou, né? Sobre que Moraes só sabe humilhar, e dificilmente acredito que talvez ele peça mesmo, não duvido que ele peça algum relatório em relação à saúde de Bolsonaro, tá? Se realmente vai ser comprovado, se ele teve vômito mesmo, calafrio, algum laudo, né? Ou então, se ele é um grande fã de Grey's Anatomy, pode ser que ele mesmo, né, queira examinar o Bolsonaro, né? Porque é só isso que falta, querer ser médico diante dessa situação toda. E, aproveitando... Peraí. Importante a tua indicação e que ele não seja o vilão de todas as séries, todos os filmes, tá? Porque ele pode ser fã e... Não. Não quero pensar nisso, meu Deus do céu. Eu acredito assim, que se ele tivesse a oportunidade, diante de tudo que ele já se posicionou, se ele tivesse a oportunidade, diante de tudo que ele já fez, acho que ele não perderia. Então, nada de Grey's Anatomy aqui. Foi só um devaneio, né? Foi só um devaneio aqui, uma brincadeira da minha parte, mas enfim. Misericórdia, eu tô sorrindo. Espero também que não. Tô sorrindo de nervoso. Eu tô rindo de desespero, né?